Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, nós te amamos, Pai. Nós dependemos do Senhor e vemos, Paizinho, nas nossas vidas o teu agir. Nesses dias tão difíceis que foi para o Rubem, para a Renata e para a Sara, mas a gente sabia que o Senhor estava no controle. E nós te louvamos por isso e pedimos, continua conosco, Pai. Ensina-nos, Paizinho, aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Pedimos que vocês se inscrevam e falem sobre o nosso trabalho para que muitas pessoas possam ver e ouvir a palavra de Deus. E também, no final, o gostei ou não gostei. Muito bem, nós estamos estudando agora o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos os evangelhos, os 4 que contam a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, que foi o nascimento da igreja e a expansão do evangelho. E agora as cartas de Paulo. Já vimos as cartas que Paulo escreveu para as igrejas que ele fundou, que ele semeou. Cartas às igrejas. 3 cartas pastorais. 2 para Timóteo e 1 carta para Tito. E a última carta de Paulo, que nós vamos ver hoje, Filemon. Filemon, carta de Paulo a um amigo, convertido também. E o que ele fala na carta, Timóteo, Tito, Filemon foram convertidos pela instrumentalidade de Paulo, pela pregação de Paulo. A carta a Filemon provavelmente foi escrita perto do fim da primeira prisão em Roma. Vamos lembrar que ele teve 2 prisões em Roma. Então, terminou a primeira prisão, que ele sai de lá e ele manda essa carta para Filemon. Por quê? Porque ele vai falar de um escravo que estava lá enquanto ele estava preso. Filemon, ele vai aparecer na igreja de Colossos. É interessante que Paulo nunca esteve na igreja de Colossos, mas ali havia os crentes, inclusive Filemon, e uma grande igreja que foi plantada com aqueles que se converteram na pregação de Paulo. Filemon quer dizer amável. E ele, então, fruto da conversão de Paulo. Filemon era abastado, porque ele tinha escravos. Naquele tempo, ter escravos era normal. Não havia uma ideia de que isso não era direito, né? E fazia culto em casa. Isso significava que era casa grande, que podia receber as pessoas. No capítulo 1, Paulo, ele vai então dar aquela saudação que ele sempre faz. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E Timóteo está então com Paulo, escrevendo a carta para Filemon. Ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia, eu fiquei sabendo agora que Áfia era esposa de Filemon. E Arquipo, filho de Filemon, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Não havia um templo como nós temos hoje. A igreja se reunia nas casas. Hoje nós temos células, grupos de estudo, e ele era o hospedeiro. Recebia esse pessoal. O que eles faziam? Estudavam as doutrinas dos apóstolos, que está falado lá em Atos, o que acontecia na igreja primitiva. E ele saúda sempre com essas palavras, graça e paz. E depois ele vai falar: dou graças a Deus, dou graças a Deus. Eu sempre nas minhas orações. Paulo era um homem de oração. Ele sempre acompanhou todos aqueles que ele levou para Jesus em oração, pedindo que Deus estivesse dando crescimento para eles. Então ele fala: dou graças a Deus sempre nas minhas orações. Graças por quê? Pelo amor
aos santos, o amor que Filemon tinha pelos santos e pela tua fé em Jesus. E ele ora, então, para que a fé de Filemon se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem. Paulo vai falar muito sobre isso. Todo conhecimento profundo. Isso é plenitude, é entregar tudo para Deus, é pôr Deus em primeiro lugar na vida. Então, Paulo ora por Filemon para ele se tornar eficiente em conhecimento. E ele diz assim: o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, e eu tive grande alegria e conforto no teu amor. Então, ele agradecia a Deus e pedia mais crescimento ainda, para que muitos fossem salvos, para que muitos aceitassem Jesus como Salvador. Paulo intercede em favor de Onésimo. Que é isso aí? Ele diz assim: filho gerado entre algemas. Quem era Onésimo? Ele era escravo e ele pertencia a Filemon. E ele fugiu. Eu já ouvi tanta coisa agora sobre o Onésimo. Ele era jovem, ele sonhava com liberdade. Ele não estava satisfeito de ser escravo. E parece que ele levou alguma coisa, não dá certeza para a gente. E ele foge. Até um pregador falou assim: muitos brasileiros queriam vir para São Paulo. Naquele tempo, eles queriam ir para Roma. E o Onésimo vai para Roma. E quem está lá preso é Paulo. E Onésimo se converte. Então, por isso que Paulo diz: filho gerado entre algemas. E a palavra Onésimo quer dizer útil. Então, Paulo diz assim: mas para você, o Filemon, ele era escravo de Filemon, ele fugiu de Filemon. Ele era inútil para você, ele não era útil. Ele fugiu, ele deu trabalho, ele deu preocupação para você, deu raiva também, porque perdeu um preço, um escravo custava muito. Então, ele era inútil, mas agora ele é útil porque ele se converteu. Ele agora é irmão nosso, ele é salvo, ele está diferente. Então, agora ele pode ser útil para nós dois. O escravo fugitivo passava muito perigo. Um pastor estava contando, disse que havia os caçadores de fugitivos. Então eles tinham que fugir, eles tinham que tomar muito cuidado. E geralmente eles iam com alguma pessoa que bancava o advogado com eles. Então a pessoa que vai levar a carta leva o Onésimo e leva também a carta de Paulo para o Filemon. Porque se os caçadores de escravos pegassem o escravo, ele punha com ferro a letra F na testa, nunca mais saía. E cortava parte do pé dele, para ele não correr mais. Então, era uma viagem difícil, uma viagem perigosa, mas Paulo providenciou também uma pessoa que fosse com ele. Então, ele diz assim: antes ele era inútil, mas agora ele é útil. E útil para nós dois. Até eu quis conservá-lo para me servir. Paulo está dizendo. Paulo estava velho, ele fala aí na carta. Paulo, o velho. E ainda que sinta plena liberdade para te ordenar, eu não quis fazer nada sem falar com você, sem o seu consentimento. Prefiro solicitar em nome do amor. Eu envio o meu próprio coração. E ele vai dizer assim: eu acredito que ele se afastou para que agora o recebas para sempre. Porque agora, ele convertido, ele vai ser ensinado a ser fiel, a não furtar, a obedecer. Agora ele vai servir você, não como escravo, mas como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, eu amo o
o Onésimo, mas você muito mais, porque ele era seu escravo e agora ele é seu irmão. Recebe-o como se fosse a mim mesmo, como companheiro, não como escravo. Se algum dano ele te fez, ou dívida, lança tudo em minha conta. Não vou te alegar que tu também me deves, até a ti mesmo. Porque ele está dizendo para o Filemon, quando você aceitou Jesus, você ganhou a vida eterna e não tem preço isso. Então você, para dizer a verdade, você devia para mim. Mas eu não quero forçar você. Eu quero que você faça pensando o que isso significa. Que eu receba de ti este benefício. Reanima o meu coração em Cristo. Você manda para mim boas notícias que você recebeu o Onésimo. Estou certo da tua obediência. Escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então, quando Paulo diz assim, se ele roubou, se ele está te devendo, põe na minha conta. É a doutrina da imputação. Foi o que Jesus fez conosco. Ele tirou de nós o pecado e colocou o poder dele, a santidade dele, e ele levou o nosso pecado. É isso que Paulo está fazendo com o Onésimo. Ele está pegando para ele o pecado de Onésimo, as dívidas de Onésimo. Então, ele fala que eu receba de você, Paulo, os Filemon, este benefício. Reanima o meu coração em Cristo. Eu estou certo que você vai fazer mais do que eu estou pensando. Depois ele volta para a carta. Prepara-me também pousada. Espero, por suas orações, ser restituído. Ele tinha certeza que muitos estavam orando para ele ser liberto da prisão. E aconteceu mesmo. Na primeira prisão, ele foi solto e ele viajou ainda anunciando o Evangelho. Então, ele prepare-me, pesado, porque eu vou chegar aí. Porque as orações de vocês vão surtir efeito e eu vou ser libertado. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. E a graça do Senhor Jesus Cristo sejam com o vosso espírito. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. Essas cartas possam continuar nos ensinando, nos dando direção segura, para que nós sejamos produtivos, sejamos nas boas obras, sejamos aqueles que vivem de tal maneira que as pessoas queiram ser de Jesus também. Que Deus nos abençoe.